Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, neste vídeo nós vamos fazer alguns exercícios então envolvendo os conjuntos dos números reais. Já temos aqui no canal um vídeo que explica, né, quais são os grupos que estão dentro dos conjuntos dos números reais, ok? Então vamos lá. O primeiro exercício que nós temos diz assim: qual é maior, raiz de 5 ou 22 sobre 9? Bom, pessoal, quando nós estamos falando em interpretação de números reais, números irracionais, números racionais, pode ser útil a utilização de uma calculadora para acelerar o processo do cálculo, porque o objetivo aqui é você interpretar o grande conceito dos números reais. Então, essa raiz de 5, ela tem como resultado 2, vou colocar aqui, ó, raiz de 5, 2,24. Se eu dividir 22 por 9, eu vou encontrar o resultado de 2,44. Então, qual destes números é o maior? É o 22 sobre 9. Bem simples assim, tá? Aqui nesse número 2, é proposto que nós coloquemos o símbolo de pertence e não pertence. Então, vamos lá. O primeiro que nós temos, raiz de 9, pertence aos reais? Bom, vejam que o sinal de negativo está do lado de fora da raiz. Então, é como se eu mantesse o sinal de menos, raiz de 9, 3. Menos 3 é o resultado disso daqui. Pertence aos reais? Sim, pertence aos reais, ok? Já nesse segundo caso, nós temos o menos dentro da raiz. Então, ele é um número complexo, então não pertence aos reais. Este daqui já diz o seguinte: 2,6 pertence ou não pertence aos reais positivos? Sim, pessoal, eles pertencem aos reais positivos. Ele especificamente é um número racional. Então, sim, 2,6 pertence aos números reais positivos. Olha essa letra D. 5 sobre 8 pertence aos reais e temos um asterisco. Esse asterisco é como se fosse sem o zero, ok? Ele está dando aí só uma definição para vocês dos reais sem o zero. Então, sim, o 5 sobre 8 pertence aos meus números reais. Bom, pessoal, neste número 3, nós temos o seguinte: quais números são maiores que 10? Novamente, nós temos aquele tipo de exercício que, se tivermos uma calculadora para interpretarmos o exercício, fica mais prático, tá? Então, 3 raiz de 11 é como se fosse 9,9. Esse 3 está multiplicando a raiz de 11, tá, pessoal? Sempre quando nós temos um número aqui fora, temos um sinal invisível de vezes, ok? 4 raiz de 7, 10,6. Aqui o próximo, 11,2, 10,4 e 9,9. Então, qual dos números são maiores que 10? Bom, nós temos aí algumas opções, né? Este é maior que 10, este e este, tá? Bem simples assim. No número 4, tá o seguinte: qual dos números a seguir pertence aos números naturais? Novamente, primeiro, menos 97. Já sabemos que ele não pertence aos números naturais, porque é um número negativo, é um número inteiro. 3 sobre 5 também não pertence aos números naturais, ele é uma fração, né, que está lá nos números racionais, e ele tem um número decimal como resultado. Aqui, novamente, nós temos um outro aqui que não pertence aos números naturais, porque aqui nós temos uma raiz de um número que não é um quadrado perfeito, tá? 49 sobre 7 é como se fosse o próprio 7, né? Porque 49 dividido por 7, 7. Então, sim,
este pertence aos números naturais. Talvez vocês pensem, nossa, prof, mas é uma fração. Mas é uma fração que, quando nós dividimos, encontramos um resultado exato. É diferente dessa outra fração que nós temos um número decimal, tá? Então, este número, como é um número natural, pertence ao número natural. Este daqui é um número racional, porque ele tem esse tracinho representando que há uma repetição do 25. É um número infinito, tá? Que sempre se repete o 25, é uma dízima periódica. Então, este número é um número racional, não pertence aos naturais. Então, o único que pertence ao grupo dos números naturais é este daqui. Bom, pessoal, no último exercício que nós temos, diz o seguinte: nós temos números finitos, ou seja, um número que não é infinito. Coloquei o F para representar. Temos um número infinito e periódico, que é esse exemplo que eu tive aqui em cima, ó. Ele tem uma repetição padrão, então ele é infinito e periódica. E temos um número infinito e não periódico, ou seja, um exemplo, o π, né? Ele é um número infinito e não periódico, tá? Então, nós temos essas três opções aqui para definir com essas características. O primeiro que nós temos é 27 sobre 6. Quando nós dividimos esse número, nós encontramos o resultado de 4,5. Logo, eu posso dizer que esse é um número finito, né? Ele não é um número infinito, ele tem fim aqui. Já a letra B, eu tenho 0,23 com o tracinho em cima. É uma dízima periódica, porque ele está se repetindo sempre com esse padrão, coloco reticências, tá? Então, ele é um número infinito e periódico, tá? Já essa raiz de 2, quando nós colocamos na calculadora, nós encontramos um número assim, ó. Tá? Para quem consegue fazer mentalmente, tranquilo. Então, nós encontramos esse número. Nós vemos que ela não tem um padrão de repetição. Então, é um número infinito, mas não periódico, ok? Bom, pessoal, era isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.